tudo bem? No nosso último vídeo, a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, como ela marca o fim daquele otimismo que estava tão presente no começo do século XX. Então o século XX começa com um otimismo gigantesco, ou aquele momento da Belle Époque, a gente acha que vai dar tudo certo, mas aí vem a Primeira Guerra Mundial. E a partir dela é uma sequência de desastres, de regimes totalitários, de milhões de mortes, é algo terrível. Essa vai ser a característica do século XX no final das contas. Não um século de otimismo, mas um século de desânimo e de fracasso humano. Se você lembra do nosso último vídeo, quando a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, em 1917, tem dois acontecimentos. Um deles é a entrada dos Estados Unidos na guerra, que é decisivo para o desenrolar final da guerra, e a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em 1917. O que é que estava acontecendo na Rússia? É isso exatamente que a gente vai falar agora, sobre a Rússia. Bem, a Rússia, o Império Russo, ele foi um dos maiores impérios no que diz respeito à extensão territorial. Ele era imenso, milhões de quilômetros quadrados. Você pode ver nesse mapinha aí que ele era muito, muito grande, o Império Russo. Ele atinge o seu apogeu no século XIX, o máximo de extensão dele. Então, quando a gente entra no século XX, a Rússia, o Império Russo, está no máximo de sua extensão territorial. Além dessa extensão territorial avantajada, a Rússia tinha uma imensa população lá dentro. No início do século XX, em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, tinha mais ou menos 175 milhões de pessoas morando no Império Russo. Era muita, muita gente. E esse monte de gente era um grupo só, coeso? Não. Era um monte de etnias diferentes, vivendo sob o mesmo domínio, e que tinha línguas diferentes, tradições culturais diferentes. Por sorte, a gente tem imagem dessas pessoas, desses grupos. A gente tem imagens de como era a vida no Império Russo no início do século XX. Porque o czar Nicolau II, que foi o último monarca absolutista do Império Russo, ele patrocinou um fotógrafo para que ele saísse pela Rússia fotografando os grupos étnicos, o modo de vida, sabe? Porque ele fez um registro fotográfico de como era o Império Russo no início do século XX. Por sorte, a gente pode ver isso hoje. É possível ter uma boa ideia sobre como variavam esses grupos étnicos. Se você quiser ver todo o conjunto de fotos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que você pode ir lá, fuçar e se divertir, vendo como era a vida no Império Russo no início do século XX. Ora, além da grande extensão territorial e de toda essa diversidade étnica que tinha lá dentro do Império Russo, o Império Russo também tinha um modo de organização social e política diferente do que vinha ocorrendo na Europa ocidental. Porque como é que estava no fim do século XIX e início do século XX? Como é que a Europa, os países da Europa, estavam se organizando? A maioria deles já vivia regimes políticos liberais. Agora você olha para a Rússia, esse Império Russo gigantesco, vivia um regime político liberal? Não, muito longe disso, na verdade. Lá eles viviam uma monarquia absolutista, que era comandada na figura do czar. Por isso esse regime é conhecido como czarismo, que é um termo russo que faz referência a César. Sabe, o César, da Roma, aquela figura de autoridade. Pois é. E para você ter uma ideia de como a Rússia destoava do resto da Europa, esse poder do monarca absolutista lá na Rússia, ele não era limitado por nenhum tipo de instituição legal. Sabe? Não havia nenhuma instituição que conseguisse barrar, mesmo que uma pequena parte desse poder. Como é que ele governava, então, esse monarca? Ora, basicamente, ele se valia dos costumes, ou seja, da tradição, e de vínculos que ele mantinha com a nobreza rural, sempre a nobreza rural, que quando a gente fala nobreza rural, ele está pensando em aquele latifundiário, dono de grandes pedaços de terra, esse sujeito. E setor militar, que é importante, né? Se você quiser manter uma monarquia absolutista, você quer ter todo o poder, quer manter uma
175 milhões de pessoas sob seu poder, é bom que o exército, o setor militar, seja seu amigo, não é? Não é difícil entender a razão disso. Se você olha a estrutura social desse Império Russo, quem estava no topo? A nobreza rural, que detinha a maior parte das terras que eram cultiváveis dentro do Império, estava na mão deles. Aqueles pedaços de terra que não servia para nada, não interessava. Mas as terras que eram boas para plantio, a maioria estava na mão da nobreza rural. Além dos nobres rurais, os oficiais do exército e os principais dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa, que é uma igreja que tem uma separação com a Igreja de Roma. Então ela é uma vertente diferente da Igreja Cristã. Então, quem se dá bem nessa sociedade do Império Russo? Os nobres rurais, os oficiais do exército, especialmente aqueles de alta patente, e os dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa. Além desses grupos sociais privilegiados, nobreza rural, dirigentes da igreja e oficiais de alta patente, o monarca também contava com o apoio de camponeses proprietários, alguns camponeses que eram proprietários de terra, que são chamados de kulaks, de alguns grupos industriais, que logo a gente vai falar sobre isso, sobre a industrialização na Rússia. E a gente vai ver que a industrialização lá é tardia. Então o seu grupo de industriais aí é reduzido, não é tão grande, sobretudo quando você compara com os 175 milhões de habitantes. E funcionários públicos, os altos funcionários públicos, né? Não é qualquer funcionário público, é só aquele que pertence ao alto escalão. Então ele contava com o apoio dessas pessoas que de alguma maneira se dão bem com o funcionamento do Império Russo. Não interessa a esses grupos que seja diferente. Então, eles apoiam o czarismo. Aí você pensa esse Império Russo economicamente. A gente já falou que a Rússia, diferentemente da Europa, ela parece um mundo à parte, né, nesse início do século XX. Porque enquanto a Europa já passou por várias crises e revoluções que levaram eles a adotarem regimes políticos liberais, a Rússia está muito longe disso. Economicamente, o Império Russo está muito atrás. Porque a gente já viu que já ocorreu a Revolução Industrial, a primeira, a segunda Revolução Industrial na Europa. Os países já estão se tornando potências capitalistas. Sabe, você está tendo uma virada na economia. As grandes cidades já surgiram, já estão populosas. A vida mudou lá. Enquanto isso, no Império Russo, ele é praticamente rural. Quase toda a ação econômica lá se desenvolve no campo. Para você ter uma ideia, desses 175 milhões de habitantes, por volta de 80% vivia no campo. E não eram condições de vida no campo que você imagina que ainda estariam presentes no século XX. Porque depois de tudo que aconteceu na Europa, você fala, a Rússia acompanhou. Ela já passou por essas transformações sociais e econômicas. Mas não. Até 1861. Veja, 1861. A maior parte desses camponeses pobres aí, quase esses 80% todo, viviam no regime formal de servidão. Está no papel. Você de fato é um servo. Isso é... A Rússia destoa muito do que aconteceu na Europa. Por isso que quando Lenin chegar ao poder, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele vai ter que fazer alguns arranjos aí na Revolução. Porque a Rússia é pobre. A Rússia é muito pobre. E as pessoas vão morrer de fome lá. Aí a gente chega lá. Mesmo quando a servidão acaba formalmente, no século XIX, isso não muda muita coisa na vida das pessoas. Por quê? Porque a forma de plantio na Rússia ainda é antiquada. Eles usam técnicas ruins, que dão pouco resultado, sabe? Eles produzem menos do que precisariam. E, consequentemente, eles não atendem a população. A quantidade de comida produzida lá dentro não é o suficiente para a imensa população do Império Russo. Quando é que ocorre, então, a industrialização na Rússia? Porque a Rússia, ela, apesar de viver quase no mundo à parte aqui, ela vê o que acontece do lado dela. Ela tem ideia do que está acontecendo no resto da Europa. Ela, inclusive, participa da guerra, então ela sabe o que está acontecendo. Então ela
vai começar um processo de industrialização. Só que isso só vai ocorrer no século XX. Isso vai ocorrer no governo do czar Nicolau II. É ele que vai incentivar a que haja algum processo de industrialização na Rússia, ainda que seja pequeno, comparando o tamanho do território e o tamanho da população. Começa. Ele vai apoiar um pequeno grupo de industriais russos. Claro, começou agora, o grupo é pequeno. E essa industrialização é feita em parceria com o capital estrangeiro. Então é um pequeno grupo de empresários russos com aporte financeiro de industriais estrangeiros que vão começar lá a fazer indústria na Rússia. Eles vão se instalar, sobretudo, nas principais cidades do Império Russo, que é o que faz sentido, né? Você vai começar um processo de instalação de indústrias, você vai levar para grandes cidades, porque a indústria tem esse caráter urbano, e você vai levar para onde tem mão de obra. Então eles vão para as grandes cidades. Ainda que tenha sido um processo lento, tardio, que tenha demorado bastante para começar na Rússia isso, e a Rússia tivesse até outro dia servidão, foi o suficiente para que gerasse uma classe de operários de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Veja, quando você trabalha com países com um grande volume populacional, qualquer pequena mudança já significa milhões de pessoas. Então na Rússia foi o caso. Demorou, só entra a indústria lá graças ao incentivo do czar Nicolau II, mas esse breve momento de industrialização já é o suficiente para gerar 3 milhões de operários. Ora, só que esses operários, imagina, começo da industrialização, a gente viu quando aconteceu na Inglaterra. As condições de trabalho, de jornada de trabalho, não eram das melhores. Isso faz com que na Europa os operários se organizem, criem sindicatos, reclamem dessas condições, exijam condições melhores. Ora, é o que a Rússia vai passar agora. Esses primeiros 3 milhões de operários, eles normalmente são submetidos a condições difíceis de trabalho, com jornadas de 12 horas por dia. E é 12 horas de trabalho pesado, né? A Rússia agora vai ter uma classe de operários, 3 milhões de operários, que não é para se jogar fora, bastante gente, que vão estar insatisfeitos com as condições de trabalho. E isso é interessante, essa relação que foi necessária para começar a industrialização na Rússia, entre industriais russos mais industriais estrangeiros, que trazem capital para o negócio rodar, vai levar não só dinheiro para a Rússia, mas vai levar ideias novas para a Rússia. Que ideias novas? Ora, aquelas ideias socialistas, anarquistas, sabe aquelas ideias que fomentam os operários a se organizarem e reclamarem, e dependendo do tipo de ideia política, até almejar uma revolução? É isso que vai chegar na Rússia agora. Então a Rússia, que é, até outro dia, é praticamente inteira rural, 80% da população no campo, que tem até 1861 servidão formal. Isso existe formalmente lá. Não é só uma maneira de se expressar em relação às condições ruins de trabalho no campo. Não, de fato existe. Ora, até outro dia tinha isso, agora ela está entrando no mundo do capitalismo. Essa entrada de dinheiro traz junto as ideias que contestam essas condições. Então você já tem na Rússia, além desses 3 milhões de operários, um clima de insatisfação geral na população, que as condições de vida lá não são boas. É uma monarquia absolutista. Normalmente quem se dá muito bem na monarquia absolutista é o monarca e aqueles que vivem ao redor do monarca. O resto da população não costuma se sair tão bem. Então você já tem no país todo um certo clima de insatisfação. Agora você vai ter uma insatisfação um pouco diferente, porque é a insatisfação de operários. E que operários que agora estão ouvindo ideias novas, ideias diferentes. E é aí que vai surgir o Partido Socialista na Rússia. Por causa dessa troca de ideias entre Ocidente e Oriente, vai surgir o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse é um nome inspirado
num partido com nome parecido da Alemanha. Haverá agora na Rússia um movimento politicamente engajado que vai reclamar dessas condições ruins de trabalho e das condições ruins em geral da vida na Rússia. É claro que esse Partido Socialista Russo vai ser violentamente perseguido pelo czar. É evidente, não é? Então, o monarca absolutista não vai permitir que haja no império dele um grupo político com ideias tão diferentes daquelas que o czar tem para a Rússia. Ele vai perseguir violentamente, de modo que ele vai conseguir desarticular o Partido Social Democrata Russo no finzinho do século XIX. Ora, desarticulando, desestruturando esse partido, ele vai fazer com que as principais lideranças do Partido Social Democrata Russo, eles tenham que sair da Rússia. Eles vão embora da Rússia. Eles vão procurar que cidades? Ora, as principais cidades da Europa. Londres, Munique, Genebra. Então eles vão para essas cidades. Então veja, apesar do czar ter desmantelado o partido dentro do Império Russo, ideologicamente, esses líderes saíram da Rússia, mas continuaram vivos, continuaram pensando, continuaram conversando entre si. Ele não tinha matado o movimento, ele tinha só desarticulado dentro do Império Russo. Quem é que eram esses principais líderes? Ora, tinha o Plekhanov, que você nunca deve ter ouvido falar. Mas, além do Plekhanov, você tinha Vladimir Ulyanov. Quem é Vladimir Ulyanov? É um sujeito que é conhecido como Lenin. Vladimir Lenin. E esse você já ouviu falar. E sim, uma figura muito, muito importante. Além do Lenin, que teve que sair do Império Russo, outro dessa liderança que teve que sair, o Lev Bronstein. Se eu estiver falando aqui a pronúncia russa inadequadamente, perdoa-me. Porque russo eu não sei falar. Faz parte da vida. Ora, quem era esse sujeito? Eu nunca ouvi falar nesse Bronstein. Mas você sabe que esse sujeito era conhecido como Trotsky. Opa! O Trotsky eu ouvi falar. Desses 3 nomes aqui que eu mencionei, 2 são figuras extremamente importantes e atuantes na Revolução Russa. O Lenin e o Trotsky. Então guarde esses nomes. Então veja, essas figuras já estão lá no início da criação do Partido Social Democrata Russo. Tiveram que sair fora. Em breve, mais alguns aninhos, e eles voltam para a Rússia. Em 1903, então veja como esse grupo, apesar de o partido ter sido desmantelado, eles continuaram se articulando entre si. Articulando a ponto deles se desentenderem, brigarem, e em 1903 o grupo racha. As divergências políticas são a tal ponto que vai levar à formação de 2 grupos. Os mencheviques, e menchevique significa minoria, era o grupo que defendia que o melhor caminho para você conquistar o poder, para você chegar lá, veja, eles estão pensando aqui em revolução, eles estão pensando em conquista de poder. Como é que se faz esse negócio? Não é conversinha fiada. Esse pessoal está falando sério. Eles estão se organizando para derrubar o modo político do Império Russo. É isso que eles querem. Os mencheviques vão defender que a melhor maneira para fazer isso era você estabelecendo alianças entre os trabalhadores e a burguesia liberal. Então, basicamente, o que eles estavam defendendo é que o melhor caminho para você promover as mudanças desejadas era você seguir as vias institucionais. Era você fazer pressão política, não você tomar o poder à força. Era essa a ideia deles. Para só então, quando a Rússia já tivesse alcançado um certo desenvolvimento capitalista, aí sim talvez pudessem chegar a essa ação revolucionária dos trabalhadores. Porque esse é um ponto que preocupa esses revolucionários. O fato de que a Rússia é pobre. A Rússia ainda não chegou naquele ponto de desenvolvimento capitalista que levaria inevitavelmente a uma revolução. Ela não chegou nesse ponto. Só que esse pessoal, eles estão animados com as ideias marxistas e querem fazer alguma coisa. Esses aqui, os mencheviques, defendem que é melhor você seguir os caminhos institucionais existentes, fazer pressão nesse sentido, para que quando a Rússia chegar a um certo desenvolvimento capitalista,
aí a ação revolucionária dos trabalhadores possa ocorrer. Então é um grupo que a gente poderia chamar de um tanto mais moderado. O outro grupo, chamado de bolcheviques, esse nome é famosíssimo, que significa a maioria, que é o grupo que vai ser liderado pelo Lenin. Então você já tem uma ideia de que provavelmente esse é o grupo que vai ganhar, não é? Ora, o que eles defendiam? Ora, nada de aliança entre trabalhador e burguesia liberal. Nada de ser moderado. Nada de ficar esperando os caminhos institucionais darem conta. Bobagem. A gente tem que fazer agora mesmo é conquistar o poder. E essa conquista do poder deve ser feita pelos trabalhadores. De forma imediata, agora, através da luta revolucionária. É disso que ele está falando. Você não tem que ficar esperando. Você nunca vai achar esse caminho institucional para derrubar uma monarquia absolutista. Você vai ter que fazer a monarquia cair pela força. É revolução. Não tem conversa. Ele defendia claramente, o que a gente precisa é da ditadura do proletariado. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer um governo que é liderado politicamente, socialmente e economicamente pela classe operária. É isso. Não tem muita conversa. O Lenin defende que a revolução seja feita o mais rápido possível e que sim, o poder tem que ser dado à classe operária. Então esses são os grupos. As ideias chegam lá na Rússia, junto com o dinheiro estrangeiro, chegam as ideias que se opõem a esse sistema e pronto. Criou-se na Rússia uma discussão de ideias socialistas. Por enquanto, esse pessoal está fora da Rússia. Mas, em breve, eles chegam lá. Então, em 1905, vai ocorrer o que a gente pode chamar de primeiro ato da Revolução Russa. Que a Revolução Russa, a gente pode entender ela que com alguns grandes momentos até que chegue lá. Você pode entender que há 3 ou até 4, se você considerar a Guerra Civil como um dos atos dessa grande peça que está se armando na Rússia. O primeiro ato vai ocorrer em 1905. Por que em 1905 vai explodir uma série de revoltas no Império Russo? Tem a ver com o fato de, em 1904, a Rússia vai estar disputando alguns territórios com o Japão e eles entram em guerra. Só que a Rússia, apesar de ter uma vasta extensão territorial, ser muito populoso, ela era um país pobre. O Império Russo era pobre. Então o exército russo, apesar de ser muito grande, ele não tinha armamento adequado, os soldados muitas vezes não tinham alimentação adequada, então as condições de vida do exército não eram boas. Então a Rússia não tinha um exército assim tão potente. E apesar de eles desejarem muito mais territórios, eles perdem para o Japão. Em 1905, eles são derrotados definitivamente pelo Japão. Além da vergonha da derrota, eles acabam perdendo uma série de territórios ainda por cima. Se a briga era imperialista, o resultado é não só que eles são derrotados, como eles ainda perdem territórios. Eles vão perder inclusive toda a influência que eles tinham na área do Oceano Pacífico. Eles perdem. Levam uma surra do japonês. A condição na Rússia, a condição de vida, já não é boa. Tem muita pobreza e fome na Rússia. Entra o setor industrial para começar a dar um gás na Rússia, só que as condições de vida desses operários, desses 3 milhões de operários, é uma porcaria. Não é bom. Com uma derrota frente ao Japão, é a gota d'água. A população vai ficar ensandecida. As principais cidades russas vão ser tomadas por greves, manifestações violentas, motim no exército. Então vai ser o caos na Rússia em 1905. É por isso que elas vão ser, essas manifestações vão ser conhecidas como Revolta de 1905. Elas são agrupadas num nome só. A gente pode considerar como se é o primeiro ato do fim do czarismo. Desse monte de manifestação, a gente costuma chamar a atenção para 2. O que foi o Domingo Sangrento? Ele ocorreu no início de 1905, em janeiro, quando é uma manifestação pacífica. Você vai ter uma parte da população protestando em frente ao palácio do Nicolau II. Mas é pacífico. Eles tinham bandeiras, eles faziam cantorias. Sabe, essa aqui não era uma manifestação violenta. Ainda assim, o Nicolau II mandou a guarda para cima dessa população.
eles mataram por volta de 100 pessoas. Nessa representaçãozinha que você vê aqui do Makovsky, você vê mães de família. São mães, são pais. Você veja que o sujeito está aqui com a camisa aberta. Ele não tem arma alguma na mão. Então essa manifestação foi cruelmente finalizada pelo czar. Ele simplesmente mandou matar a população indefesa. Então veja que o clima em 1905 não era dos melhores. O outro evento que a gente chama atenção, que é a revolta do encouraçado Potemkin, ela vai ocorrer em junho de 1905 também. A tripulação desse encouraçado vai se rebelar contra os seus comandantes. E o grande motivo de revolta são as condições de trabalho. As condições de vida no exército são péssimas, são terríveis. Eles são maltratados, submetidos a castigos físicos, a alimentação é de péssima qualidade. E então eles se revoltam. E vejam, uma revolta dentro do exército sempre chama atenção, né? Porque é a parte armada de um estado. Quando uma parte desse grupo armado está insatisfeito, você já fica de orelha em pé. Também foi duramente reprimida pelas tropas do czar. Todos esses protestos que ocorrem em 1905, eles abalam a imagem do czar. Na verdade, ele sai bastante humilhado desses protestos, porque ele é um monarca absolutista. Ele tem todo o poder na mão. De repente, ele se vê envolto numa grande crise. População extremamente insatisfeita a ponto de se manifestar, de se revoltar. Então, ele está bastante enfraquecido nesse momento no Império Russo. Além disso, é nessa época que vai se organizar os primeiros sovietes. Lembra? Logo mais um país que vai surgir vai se chamar União Soviética. Então já presta atenção no que é um soviete. O que é um soviete que vai começar a se formar na Rússia em 1905 para frente? O soviete é uma espécie de conselho, é um conselho popular. E quem compõe esse conselho popular? Operários e soldados. Um dos primeiros sovietes a surgir na Rússia vai ser liderado pelo Trotsky. Lembra? Um daqueles que já estava lá no comecinho do Partido Social Democrata Russo, era o Trotsky. E ele está aqui de novo. E ele vai chefiar um soviete. Que é esse grupo, que é esse conselho formado por operários e soldados. Então, nessa situação toda, o czar vai se ver encurralado, enfraquecido e vai ser obrigado a acenar de maneira positiva a ideia de algumas reformas políticas. O que ele vai propor? Falar, não, tudo bem, vai. Já que eu estou sendo pressionado aqui, vejo que a situação não é boa, vamos colocar algumas reformas na mesa. Algumas reformas liberais na mesa. Ele vai prometer transformar a monarquia absolutista, o czarismo, em uma monarquia constitucional. E ele promete criar um parlamento, a Duma. Essas as promessas do czar. Então é basicamente dar uma afrouxada na corda, no pescoço que ele coloca na população russa. Essas promessas do czar agradaram parte da população. Que parte da população? Basicamente aquela parte da população que tinha medo do caráter socialista da revolta dos trabalhadores. Que veja, é claro que a Rússia é cheia de grupos sociais diferentes. Só que o clima lá já é de insatisfação geral. E quando tem um abalo no sistema político vigente, vários grupos podem chegar ao poder. Eles temem que os socialistas cheguem lá. Porque se os socialistas chegarem, eles vão ameaçar a propriedade privada deles, eles podem mudar bastante o estilo de vida deles. Então essa parte da população fica bastante incomodada com esses trabalhadores se revoltando. Ora, quando o czar dá indícios de que pode melhorar um pouquinho as coisas, ele fala, opa, até que enfim o czar vai fazer alguma coisa. Sem falar que eles imaginaram que se o czar de fato criasse um parlamento, esses burgueses industriais, esse pessoal que estava no topo da pirâmide lá da sociedade russa, eles imaginaram, ora, se tiver isso, é a gente que vai entrar no parlamento. Então a gente vai acabar comandando a economia russa. A gente vai comandar a economia e a política. A gente vai se dar bem se isso acontecer. E isso vai acalmar os ânimos na Rússia. A Rússia vai dar uma acalmada. Parece que essas manifestações de 1905 vão levar a alguma mudança. Só que enquanto o Nicolau II fazia essas promessas, ele ia
segurando o ímpeto revoltoso desses grupos, as tropas voltam do Japão, voltam da batalha com o Japão. Quer dizer que Nicolau II ganha um fôlego. Ora, assim que as tropas voltam e ele percebe que, olha, agora eu tenho força física para me impor em relação aos outros, ele faz o quê? Manda essas reformas pro lixo, esquece essas bobagens. Ele vai dissolver os sovietes, ele acaba com isso, manda essas reformas para lata de lixo, ele vai atrás de todos os líderes que se opuseram a ele e pronto, acaba com todos eles. Prende todo mundo, resolve a situação, a maneira antiga. Então ele não muda nada. Depois de 1905, assim que ele recupera o fôlego, ele passa o trator em cima de todo mundo. Então o czarismo vai se sair vitorioso, fortalecido dessas manifestações. Só que em 1914 vai ocorrer um pequeno conflito no mundo, que foi o tema da nossa última aula, que é a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial. As consequências da Primeira Guerra Mundial para o Império Russo são catastróficas. Talvez tenha sido a pior ideia que o Nicolau II tomou em relação à manutenção do czarismo. Ora, ao colocar a Rússia na guerra, a economia russa foi pro buraco. Já não era lá das melhores, foi pro buraco completo. A fome tomou conta do Império Russo. O exército, para você ter uma ideia, aquele exército que já não deu conta da briga com o Japão, agora estava envolvido numa guerra de proporções mundiais. Foi por volta de 13 milhões de soldados que a Rússia mandou. Depois de 2 anos de combate, então em 1916, por volta daí, 3 milhões desses 3 milhões desses soldados já haviam morrido. E 2 milhões tiveram que abandonar a guerra porque eles estavam feridos. Então de 13, 5 milhões já estavam fora. 3 definitivamente e 2 incrivelmente feridos. Você percebe que as perdas humanas no exército russo foram gigantescas. A Rússia não tinha condição de aguentar uma guerra dessa. Mas, quiser falar, entrou. Evidentemente, a população vai reagir a essa situação catastrófica que a guerra impôs à Rússia. E eles acusavam a figura do Nicolau II. A figura do czar era vista como o grande responsável por ter colocado a gente nessa guerra e afundado o país de vez. Então agora vai ter um monte de paralisação da indústria. A indústria praticamente para como forma de protesto. Vai ter a inflação subindo loucamente, desemprego para tudo que é lado, fome. A situação na Rússia é terrível. É claro que a população vai se levantar loucamente. O czar agora que achou que 1905 tinha sido um grande momento para ele, que conseguiu segurar a população, vai sofrer agora o segundo ato da Revolução Russa, que é a Revolução de Fevereiro. Ora, se você olhar no calendário, você vai ver que tem uma pequena diferença entre o calendário russo e o calendário seguido pelos países ocidentais. É uma questão de poucos dias. Então, se você olha no nosso calendário, essa revolução que a gente vai falar agora ocorre em março. Mas no calendário russo foi o finalzinho de fevereiro. Então veja, a situação do czar é terrível. A Primeira Guerra arrebentou com a Rússia. Protesto para tudo que é lado. Até que a situação fica insustentável. E no dia 15 de março, segundo o nosso calendário, vai ocorrer um conjunto das forças de oposição. As forças de oposição significam socialistas e liberais burgueses. Veja como a situação do czar é insustentável. Ele uniu tanto os socialistas quanto liberais burgueses. Eles se juntam e derrubam o czar. 15 de março de 1917, o czar é deposto. É o fim da monarquia absolutista na Rússia. Quem é que toma o poder? É o grupo mais moderado, digamos assim. É o grupo que não é bolchevique. Por isso que esse momento da Rússia também é chamado de Revolução Branca. Chamar de branco era o grupo que não era bolchevique, que não pertencia aos bolcheviques. Enquanto os bolcheviques vão ser o grupo vermelho. Então, é chamada de Revolução de Fevereiro, ou então Revolução Branca, ou Revolução Liberal Burguesa. De março a novembro de 1917, quem vai estar no poder na Rússia vai ser esse grupo dos brancos, do grupo não bolchevique, do grupo mais moderado, digamos assim. Ora, derrubaram o czar. Eles vão começar um governo provisório. Na sua maioria,
políticos liberais. Eles vão tomar algumas medidas importantes? Sim, eles vão tomar algumas medidas importantes. Por exemplo, eles vão reduzir a jornada de trabalho, que era de 12, a gente mencionou isso alguns minutos atrás, para 8 horas diárias. Bom, né? Bom. Eles vão garantir liberdades fundamentais do cidadão. E com liberdades fundamentais, a gente está entendendo basicamente direito de expressão e direito de associação. Tá, você fazer um sindicato, por exemplo, uma associação. E eles vão dar anistia aos presos políticos e permissão para aqueles que já estão exilados para que voltem para a Rússia. Nem todo mundo daquele grupo do Partido Social Democrata que tinha sido expulso da Rússia no finzinho do século XIX havia voltado. Eles não tinham permissão. Se voltassem era de modo ilegal. Agora, com a Revolução de Fevereiro, a Revolução Liberal Burguesa, mudou-se isso. Agora eles têm permissão para isso. Então, eles voltam. Essas medidas são medidas que agradaram a população de modo geral? Sim, agradaram. Só que essas medidas não conseguiam resolver de maneira rápida os problemas sociais que a Rússia estava vivendo. Basicamente, faltava terra e faltava comida. Essas medidas não solucionavam essas coisas. E a população estava ensandecida, querendo solução para esses problemas, que são urgentes, não dá para esperar. Então essas medidas desses liberais burgueses, desse grupo branco, não resolvem um problema. Então se a Rússia já está pegando fogo, os grupos revoltosos estão lá com os ânimos fervendo, uma medida que eles vão tomar vai ser a gota d'água para eles. Eles vão manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Eles mantiveram a Rússia. Ora, a gente viu que a Primeira Guerra Mundial ela devastou economicamente a Rússia. Foi um desastre para a Rússia. Essas medidas que eles tomam não são respostas rápidas e efetivas contra os problemas que a população vivia. Falta de terra e falta de comida. Não resolve. E eles mantiveram a Rússia na guerra. Mantiveram o problema que arrasou a Rússia ainda presente. Então era de se imaginar que a pressão para que eles caíssem era imensa. Nesse meio tempo, o Lenin, que tinha sido beneficiado por medidas dessa Revolução Branca, que era a permissão para se voltar ao país, estava no país, tinha organizado a oposição bolchevique, ele liderava a oposição bolchevique, e a oposição bolchevique só crescia em número de membros, estava ficando cada vez maior, e ele deixava muito claro, o caminho para a Rússia era uma república de sovietes. Inclusive um dos lemas dos mais famosos do Lenin era todo o poder aos sovietes. Então o que ele estava defendendo abertamente é que o caminho político para a Rússia era a criação cada vez maior de sovietes, desses conselhos de soldados e operários, e é esses grupos que deveriam controlar a Rússia. Então ele estava abertamente se colocando contra a Revolução Branca, contra os brancos. Até que, em 7 de novembro de 1917, ou então no calendário russo, 25 de outubro, os bolcheviques têm uma grande quantidade de militantes. Eles começam a atrair apoio de parte das Forças Armadas. Eles têm já criado no país um grande número de sovietes. Eles finalmente ocupam lugares estratégicos em Petrogrado e derrubam os brancos do poder. Os bolcheviques finalmente alcançam o poder na Rússia. Esse é o terceiro ato da Revolução Russa, a Revolução de Outubro. O poder ele vai ser delegado num congresso que reuniu todos os sovietes da Rússia. Esse poder foi delegado ao Conselho dos Comissários do Povo. E quem dirigia esse conselho era o Lenin. Então, assim que os bolcheviques alcançam o poder, na Revolução de Outubro, o poder vai para a mão do Lenin. O Lenin vai tomar algumas medidas imediatas. O sujeito era esperto. O que ele vai fazer? Ele vai pedir a paz imediata. Quer dizer que ele vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Assim que os bolcheviques chegam ao poder, que o poder vai para a mão do Lenin, ele imediatamente retira a Rússia da Primeira Guerra. Esse primeiro passo é uma medida unilateral. Quer dizer o quê? Ele estabelece um cessar-fogo. Ele fala, nós aqui da Rússia não vamos mais agredir ninguém nessa guerra. Ele vai assinar um tratado,
o Tratado de Brest-Litovsk, que é um acordo de paz entre Alemanha e Rússia. Ele percebeu que um problema gigantesco para o czarismo foi a Primeira Guerra Mundial. Foi um grande problema para ele. Ora, os brancos, quando chegam ao poder, continuam com a Primeira Guerra Mundial. Um outro erro gigantesco. Então, assim que o Lenin chegou ao poder, ele tira a Rússia desse problema. Pronto, tirou esse gigantesco problema do caminho. Segunda medida que ele faz, ele vai confiscar a propriedade privada. Basicamente significa, ele vai pegar as terras da aristocracia e as terras da Igreja Ortodoxa. Terceira medida, o Lenin vai estatizar a economia. Veja, ele está sendo coerente com aquilo que ele pregava. O que significa estatizar a economia? Significa que ele acaba com a propriedade privada na Rússia e todas essas propriedades privadas, todos esses meios de produção, vão para a mão do Estado. E o Estado controla todo o meio de produção da Rússia, assim como o comércio exterior e o sistema financeiro. Então ele tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que causava muitos problemas, ele vai confiscar as terras da aristocracia e da igreja, e toda a propriedade privada que existia na Rússia é abolida e vai tudo para a mão do Estado. É o Estado agora que vai fazer a economia girar. Pelo menos essa é a ideia dele. É claro que essas ideias do Lenin, dos bolcheviques, não eram bem vistas por todo mundo. Tinha muitos grupos lá dentro da Rússia que estavam um tanto quanto assustados com essas ideias. Basicamente, dois grupos estavam dispostos a brigar com os bolcheviques. Você tinha aqueles grupos que ainda eram ligados à monarquia russa, e eram grupos que, além de gostaria que voltasse a ser tudo como era antes, eles tinham o apoio dos principais países capitalistas do Ocidente. Por que eles recebiam apoio? Ora, porque esses países agora temiam o avanço dessa revolução socialista pelo mundo. Como eles temiam, eles patrocinavam um grupo de oposição aos socialistas. Então tinha esse grupo ainda que era apoiado pelo capital estrangeiro, e além desse grupo você tinha todos os outros grupos políticos dentro da Rússia que não eram bolcheviques. Sabe? A gente viu, tem vários grupos sociais na Rússia que não apoiavam o czarismo. Nem todos eles são bolcheviques. Eles não querem confiscar a propriedade privada necessariamente. Eles têm ideias diferentes. Olha, esses grupos, basicamente aqueles que eram chamados de brancos, ainda se opõem aos vermelhos, que são os bolcheviques. Ora, o que vai começar na Rússia, então, é o que a gente pode chamar de quarto ato da Revolução Russa, que é a Guerra Civil. Esses grupos agora vão brigar dentro da Rússia. Por volta de 2 anos, dependendo do historiador, você pode considerar que isso só se resolve mesmo em 1921. Mas 2 anos de guerra na Rússia com certeza teve. Mas a Rússia passa por uma guerra. A população brigando contra si mesma. Apesar de um grupo contar com apoio estrangeiro e os brancos serem bastante incisivos na briga, porque eles também querem alcançar o poder de novo, com a liderança do Trotsky, que liderava a resistência do Exército Vermelho, os bolcheviques se saem vitoriosos dessa briga. Apesar de toda a dificuldade para se manter no poder no início, graças ao Trotsky no comando do Exército Vermelho, os bolcheviques finalmente liquidam a oposição. Eles se tornam de fato a força política hegemônica dentro da Rússia. Terminada a Guerra Civil, eles brigaram, por isso que a gente pode considerar como o quarto ato, o ato final, porque é o fim do czarismo se concretizou de vez agora. Os bolcheviques definitivamente alcançaram o poder e não há mais ninguém para se opor a eles. A partir de 1921, que é quando termina de vez a Guerra Civil, não há mais volta. As mudanças agora são definitivas. A Revolução Russa, de fato, está se concretizando agora. Acabou a Guerra Civil. Então, os bolcheviques são hegemônicos. Só que o Lenin percebe que aquelas medidas iniciais dele, de confiscar terras da aristocracia, de estatizar a economia, não estão ajudando muito. Por quê? Porque além de elas não estarem dando os resultados esperados, a Guerra Civil prejudicou muito a condição na Rússia. Sabe, se o país já vive em condições precárias, e vive em condições precárias que foram agravadas por uma guerra mundial. O Lenin rapidamente tirou a Rússia disso, mas logo depois eles entraram de novo num conflito armado dentro da população russa. Evidentemente, a situação não melhora, ela fica péssima. E é assim que o Lenin encontra agora a Rússia. Agora ele está no poder e a Rússia está devastada.
E ele percebe que as medidas que ele tomou de estatizar a economia, elas fizeram com que a produção agrícola e a produção industrial caíssem. Eles produziram menos alimentos, menos produtos. A população estava com fome. Como é que se resolve esse negócio? Ele vai tomar algumas medidas econômicas, que é chamado de Nova Política Econômica, conhecida pela sigla NEP, NEP, por causa do inglês. Você usa a sigla que seria na versão inglesa. Então, o que é essa nova política econômica que o Lenin vai se ver obrigado a tomar para ver se resolve o problema da fome? Porque as medidas de estatizar a economia fizeram com que a produção caísse. Se você for um liberal, você vai dizer, olha, claro, Lenin, que isso vai acontecer. Porque se você tira o incentivo do lucro da mão do empresário, a tendência é que esse empresário não invista mais. É o lucro que faz o negócio girar. O lucro não é um incentivo ruim, diria um liberal. O lucro é um incentivo adequado. É o lucro que faz com que tenha comida. Ora, o Lenin, eu não sei se ele diria que, liberal, talvez você tenha razão, mas ele reconheceu que as medidas dele não surtiram os efeitos esperados. O que ele faz então? Dá um passo atrás. Segundo ele, um passo atrás para dar dois na frente. Ele muda. Ele vai permitir liberdade de comércio interno na Rússia e liberdade de salários. Então ele vai permitir com que as pessoas possam vender seus produtos dentro da Rússia. E vai permitir que as pessoas recebam salários diferenciados. Além disso, ele permite a criação de empresas privadas na Rússia. Ele vai permitir o empréstimo de capitais estrangeiros na Rússia agora. Então, basicamente, ele devolve para o cidadão russo a possibilidade de lucrar com alguma atividade agrícola ou empresarial. Você poderia produzir, você poderia vender. Você poderia, inclusive, tomar empréstimo estrangeiro para fazer investimentos na sua produção. Então é como se o Lenin permitisse o retorno de algumas práticas capitalistas. Curioso. O Lenin era um sujeito ligeiro. Ele percebeu que um país pobre não consegue ter muito sucesso, né? Não importa qual seja o sistema político. Se as pessoas estão com fome, esquece, meu filho. Então ele tenta resolver esse negócio, parecido com a China, que mantém uma parte dentro dela com uma produção capitalista bastante incisiva, digamos assim. É bem pesada a produção capitalista lá dentro. Mas gera bastante lucro para a China. A China gosta bastante. Mas apesar de o Lenin ter deixado que algumas práticas capitalistas retornassem, ele não permitiu que tudo voltasse à mão de burgueses. Ele vai manter aqueles setores que ele considera como básicos da economia. E o que ele considera como básico? Comunicação, transporte, o sistema financeiro, esse tipo de coisa continua sob o poder do Estado. Quem manda ali é o Estado. Então ele abre para algumas práticas, basicamente ele permite com que o comércio seja feito, mas ainda mantém setores que ele considera básicos, estratégicos, sob seu domínio. Essas medidas liberais que ele tomou em relação à economia não vão acontecer no plano político. Na verdade, bem longe disso. O que vai acontecer no plano político, qualquer grupo de oposição dentro da Rússia vai ser devidamente taxado de traidor e considerado inimigo da pátria. O que os bolcheviques estão fazendo? Eles estão fazendo com que... Esquece essa ideia de liberdade de pensamento. Isso é bobagem. Eles vão cada vez mais reprimir a liberdade de pensamento até que em 1921 eles se tornam o único partido da Rússia. Qualquer outro partido de oposição é proibido de funcionar na Rússia. Na verdade, eles nem mais chamam Partido Bolchevique. Eles já tinham mudado durante a Guerra Civil para Partido Comunista. Esquece essa bobagem de vamos discutir ideias e ouvir a oposição, quem pensa diferente de mim. Besteira, conversa mole. Eles deixam muito claro, a partir de 1921, só há um partido político aqui dentro. Quem se coloca contra esse partido é inimigo da pátria e vai ser devidamente perseguido. Especialmente quando, em 1922, um sujeito chamado Joseph Stalin, essa figura causou calafrio em muita gente na Rússia. Ora, o Stalin
ele vai se tornar o secretário-geral do Partido Comunista. E, como secretário-geral, ele vai ser bastante incisivo nessa caça a opositores, especialmente dentro do partido. E aí é uma caça às bruxas. Às vezes só há um boato de que alguém pensou levemente diferente, que pronto, já é considerado inimigo e devidamente caçado. Então o Stalin era um sujeito um tanto quanto rígido na defesa de suas ideias, digamos assim. Então a Rússia agora está caminhando para um regime político um tanto autoritário. Esse é o caminho que ela está tomando. Em 1922, finzinho de 22, vai ocorrer um congresso, o Congresso Pan-Russo dos Sovietes. Nesse congresso vai ser fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha como função principal essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas controlar a economia, a defesa militar da União, desse novo Estado, e a definição da política internacional. E, é claro, ela começa com alguns países e vai aumentando esses países no decorrer dos anos. Ela vai se tornando cada vez maior. Ela vai ter um espaço territorial gigantesco. Na prática, significa que o Partido Comunista vai mandar em todos os países que estiverem aí dentro, eles querendo ou não. Veja, a revolução até agora, ela foi comandada por um sujeito, pelo Lenin. Foi ele o sujeito que, desde o finzinho do século XIX, estava lá liderando o grupo bolchevique, defendia que a revolução dos operários tinha que ser imediata para hoje, para esse momento. É ele que, quando volta para a Rússia, em 1917, ele continua falando que o ideal seria uma república de sovietes. É ele que toma o poder lá em outubro de 1917. Então ele é a figura que toma as primeiras medidas de estatização, e depois ele toma as medidas da nova política econômica, que permite algumas práticas capitalistas. Ele é o sujeito, é o cabeça do movimento revolucionário. Só que ele morre bem cedo. Morre em 1924. Morrendo o líder da revolução, vai ter uma disputa para ver quem vai assumir o lugar desse sujeito. Você tinha duas figuras emblemáticas do Partido Comunista disputando. De um lado Trotsky e do outro Stalin. E você tem a diferença ideológica entre eles. O Trotsky, ele defendia o quê? Defendia que a revolução socialista, ela devia ter um caráter internacionalista. Significa o quê? Que para ele, a revolução socialista que começou na Rússia deveria se estender para além dos limites da União Soviética. Ela deveria ser a revolução mundial, digamos assim. Ela deveria continuar se expandindo e não parar. Tem que se expandir. Porque se a gente não se expandir agora, as potências capitalistas vão reagir. E a gente pode perder. Então para ele começou aqui, continua. O Stalin, por outro lado, ele acreditava que não. Primeiro a revolução tem que se consolidar aqui na União Soviética. Primeiro ela se fortalece aqui. Depois ela vai se expandir para outros países do mundo. Primeiro a gente faz o nosso aqui. Depois a gente vai para outros lugares. Além disso, ele defendia que era a burocracia do Partido Comunista que deveria, na prática, ter o poder nas mãos. Não exatamente os trabalhadores. Sabe, ele tinha uma visão de que os trabalhadores estarão no poder por meio da burocracia do partido. Então ele tinha uma visão um pouco diferente de como é que essa revolução proletária acontecia. Quem na prática governava era o burocrata do partido. Essa era a visão que ele tinha. Nessa disputa entre Trotsky e Stalin, quem é que leva melhor? O Stalin. O Stalin vai fazer com que o partido aceite a tese dele, de que primeiro a gente faz a revolução dar certo aqui dentro da União Soviética e depois a gente expande. O sujeito vai crescer dentro do partido, já que ele conseguiu fazer com que a tese dele ganhasse. A partir de 1929, todo o poder vai parar na mão do Stalin. Ora, nessa disputa, o Trotsky é expulso da União Soviética. Ele tem que fugir de lá porque ele não é mais bem visto. Aliás, é uma característica do Stalin, não é? Quando alguém se tornava inimigo dele, ele fazia desaparecer. Ele foge. Em 1940, é assassinado no México, onde ele estava vivendo como exilado.
muito provavelmente a banda do Stalin. Mas esse é o tipo de informação que é difícil de se confirmar com fontes, né? Mas é muito provável que o Stalin tenha mandado matar o Trotsky. Então agora, aquela revolução que era comandada até então pelo Lenin, agora vai ser comandada pelo Stalin. A gente vai falar do Stalin com mais cuidado num próximo vídeo. Mas o Stalin vai dar outros ares para a Revolução Socialista. A União Soviética agora vai ter uma feição um pouquinho diferente. Ele vai criar medidas para que rapidamente a União Soviética se industrialize. Porque o Stalin percebeu, olha, se a gente não se industrializar, a gente vai ser pobre. Como a visão dele é de que primeiro a revolução se consolida dentro da União Soviética, então ele vai planejar para que essa industrialização seja rápida. O que ele faz? Ele começa um processo de nacionalização da economia e ele vai começar a executar planos quinquenais. Ele vai estabelecer metas. Em 5 anos a gente tem que conseguir alcançar isso. Depois em mais 5 a gente alcança isso. E eram metas bastante audaciosas. Então, por meio do planejamento econômico estatal que o Stalin coloca em prática, ele vai desenvolver a indústria pesada, ele vai mecanizar a agricultura e vai promover uma coletivização do campo gigantesca. Isso vai ter consequências também. E ele vai se desenvolver a educação pública. Ele vai se dedicar à criação de escolas. Claro que sempre com a figura dele sendo glorificada. Mas isso é um detalhe para um próximo vídeo. Para finalizar, graças a Deus, que você não aguenta mais, nem eu, a gente sabe que o século XX ele vai ser um século polarizado. De um lado, a União Soviética, que a gente acabou de ver como é que ela nasce, como é que ela surge. E de outro lado, os Estados Unidos. E é isso que importa pra gente. Como é que o outro lado dessa polarização está vivendo esse início de século XX? Esse é o tema da próxima aula. Até lá!